Cartina, é um prazer. Muito obrigado, Miguel, por estares connosco. Vamos inaugurar com esta primeira sessão as Conversas Sem Fronteiras. É um grande prazer acolher o Miguel Cartina, que todos conhecemos e sabemos que nos traz uma reflexão e uma abordagem aos temas da guerra colonial particularmente pertinente e desafiante. Miguel, antes de começarmos a conversa, parece-te uma pequena surpresa para nós. O que é que tens a dizer-nos? Bom, muito obrigado pelo vosso convite e também saudar esta iniciativa, que me parece muito interessante, no âmbito de uma associação que tem mostrado um dinamismo muito relevante no tratamento das questões da história, da memória da guerra, e nomeadamente da recusa da guerra, do exílio, e portanto é com muito prazer que aqui estou. Fui desafiado por vós para trazer um livro e um CD para o nosso início de conversa. Eu furei um bocadinho a regra, trouxe 2 livros e um CD. Os livros são estes. Este é o primeiro da Maria José Lobo Antunes, Regressos Quase Perfeitos, Memórias da Guerra em Angola. Resulta de um trabalho que é um livro que vem na sequência da sua tese de doutoramento, onde ela trabalha a companhia do pai, António Lobo Antunes, o conhecido escritor António Lobo Antunes, e ela faz um trabalho sobre, mais do que a história da companhia, é o modo como a memória, a memória de grupo se foi formando e reconfigurando ao longo do tempo, a partir de uma observação participante que ela vai fazendo. E o segundo livro, que foi editado mais ou menos na mesma altura e que também na mesma editora, na Tinta da China, O Massacre Português de Viriamo, de Mustafa Haddad, um historiador que neste momento está nos Estados Unidos da América, que tem um trabalho muitíssimo interessante sobre este conhecido massacre em Moçambique, no final de 1972, e que ambos os livros são muito interessantes de ler, muito bem escritos, e no caso do Mustafa Haddad ele faz um trabalho de filigrana, de reconstrução desta história, a partir muito do recurso àquilo que os historiadores chamam as fontes orais, entrevistas, mas não só, com uma panóplia muito grande de fontes, e é um trabalho muito bem escrito e que nos ajuda a pensar estes temas difíceis associados à guerra. Depois há o CD, não é? O CD tive um bocadinho mais de dificuldade, porque é mais difícil associar uma música à guerra, e também não queria ser tão óbvio. Haveria algumas soluções mais óbvias, então trouxe uma coisa que eu gosto. Optei primeiro, porque é que eu gosto, e depois vou pô-la em diálogo com os temas que nos importam. E trouxe esta compilação de música cabo-verdiana, uma antologia de música cabo-verdiana de 1959 a 1992. E porquê é que isto é interessante? Porque, bom, a música, nomeadamente em alguns contextos, em Cabo Verde isso acontece muito, a música é também uma espécie de arquivo da nação, arquivo da memória da nação, arquivo daquilo que muitas vezes não está escrito nos outros arquivos, mas que circula popularmente e que permite comunicar aspectos importantes daquilo que são as experiências e as vivências populares. E no caso da música cabo-verdiana, se nós ouvirmos esta compilação, vamos perceber como é que ela se vai alterando desde a década de 50 até 92. Agora, se a compilação fosse feita hoje, haveria outros nomes aqui a incluir, todos nós conhecemos, Mayra Andrade, Elida Almeida, Lura, etc. Mas o que é interessante aqui é que nós vamos de temas mais marcados, quase até pelo nacional-consumetismo português, até a morna, naturalmente, e depois, nos anos 70, temos o resgate de expressões populares e culturais mais associadas à africanidade. O batuque, a tabanca, o funaná, e aparecem os grandes cantores e os grandes executantes disso. Isso está associado à história que aqui nos interessa, porque aquilo que nos anos 70 os países que saem do colonialismo também vão fazer,
não é apenas recuperar o seu território, vencer uma guerra que lhes permite ser autodeterminados no seu território, mas é também resgatar alguns aspectos das suas raízes culturais e olhar para o seu passado e valorizá-lo de uma outra forma. E no caso de Cabo Verde, isso é muito evidente na música, como é que alguns géneros musicais, nos anos 70, Funanai, o Batuque e a Tabanca são as expressões disso, vão ser valorizados por esses países cheios da independência, que tem claramente a ver com o modo como a memória e essas expressões culturais vão ganhar uma nova valorização. E, portanto, também nos permite conectar estas questões da guerra com o cenário mais vasto do colonialismo e das independências. Temos de agradecer, porque no fundo nós podíamos quase terminar aqui a nossa conversa, porque ela já foi tão rica sobre aspectos não só dos temas da guerra, do colonialismo, mas também dessa abordagem cultural que fazes, e isso leva-nos a perguntar-nos do que é que tratas este tema da guerra colonial e porque é que nós sentimos que tu tens um olhar tão fino e tão específico, digamos, sobre um tema tão importante para todos nós. Bom, eu estou a trabalhar, já vinha trabalhando antes no âmbito de projetos que tinha, mas entretanto em 2017, desde 2017 estou a coordenar um projeto europeu que se chama CROME, Memórias Cruzadas, Políticas do Silêncio, as Guerras Coloniais e de Libertação em Tempos Pós-Coloniais, tem assim um nome grande, que é um projeto que me permite estar a coordenar uma equipa de 8 pessoas, tem, na verdade, é um projeto que também tem uma natureza individual, a atribuição deste projeto é uma bolsa da União Europeia, mas na verdade o que nós constituímos é uma equipa que tem vindo a trabalhar de forma coletiva, como deve ser na academia e no fazer da ciência, e que estamos a olhar para a guerra e as lutas de libertação de uma perspectiva um pouco diferente daquela que será e que é legítima e importante, que é a perspectiva de fazer a história deste grande acontecimento. O que nós estamos a fazer é perceber como é que este grande acontecimento, que vai mudar a paisagem, desde logo de Portugal, a história política de Portugal, é a razão direta do 25 de Abril, e vai também levar às independências de Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Moçambique. E, portanto, vamos olhar para este acontecimento a partir do modo como ele foi reverberando a partir de 74, 75. No fundo, estamos a fazer uma história da memória da guerra e da luta de libertação, das lutas de libertação. E isso implica, no fundo, eu costumo dizer, estou a fazer a história da guerra de 1961 a 2021, se quisermos, não é? Portanto, como é que ela, porque ela continua viva, de múltiplas formas, continua viva nas suas expressões políticas, nos silêncios, nas memórias individuais ou coletivas, e portanto é isto que nós estamos a fazer em diferentes contextos, e portanto não olhar só para a memória da guerra em Portugal, que tem especificidades muito claras, e certamente iremos agora a seguir falar disso, mas também olhar nos outros contextos, nas antigas colónias, onde a guerra, ou melhor, a luta de libertação, porque a luta de libertação é uma expressão mais vasta, não é? A guerra foi um conflito armado. As lutas de libertação são mais complexas e mais vastas, porque houve luta de libertação, houve gente empenhada nas lutas pela independência, nas lutas de libertação, que não fez necessariamente luta armada. Houve outros tipos de empenhamento. E, portanto, isso é uma marca genética desses países. E, portanto, importa olhar, no fundo, para este tema com a complexidade que ele exige. É isso que estamos a fazer no projeto. No fundo, nós estamos a verificar que há uma recuperação do tema na praça pública e no debate público. Às tantas, um olhar que não só sobre essa referência tão restrita que é a da guerra em si, mas um olhar mais amplo, mais alargado, seria útil, seria interessante para quase desapaixonar, digamos,
as formas de abordar os temas e dar-lhes seriedade, dar-lhes profundidade. O que é que te parece? Eu acho que há muito trabalho a fazer sobre este passado, não é? Acho que é um passado que resiste a passar, de várias maneiras. Resiste pelo silêncio, resiste pela afirmação de um conjunto de traços interpretativos seletivos e creio também e que falta um pouco, e nós no projeto de alguma maneira procuramos sempre fazer isso, falta colocar em diálogo diferentes memórias, e vocês aliás na associação têm-no feito bastante, têm impulsionado esse diálogo intermemorial, se quisermos, não é? Entre diferentes memórias, diferentes experiências, trazer experiências que até há pouco tempo eram ignoradas. O caso da deserção é o exemplo evidente disso. Colocar em diálogo, trazer para o cenário, para a praça pública, esse tipo de experiências e também colocar em diálogo experiências, vivências e impactos em diferentes contextos nacionais. Ainda há pouco saiu o relatório, algumas recomendações que o presidente Emmanuel Macron solicitou a um conjunto de especialistas e o historiador francês Benjamin Stora apresentou-as e que refere-se à guerra da França na Argélia e boa parte delas passam justamente por incentivar o diálogo e a cooperação entre esses dois Estados para haver uma história mais plural e mais complexa sobre esse período. E eu creio que Portugal, que está, do meu ponto de vista, ainda um pouco atrasado em lidar com estas questões, deveria, quer seja através da CPLP, porque existem até estruturas destinadas a esse diálogo, ou através dos próprios Estados, encontrar modos de diálogo, de articulação, de rememoração desse passado, que também é um passado comum. É um passado difícil, é um passado de conflito, mas é também um passado comum. Claro que já se fizeram coisas, sobretudo no âmbito da academia, de associações, já há algum trabalho feito. Mas o gesto do Estado é sempre o gesto do Estado, não é? E eu creio que aí os Estados têm, e o Estado português, desde logo, tem procurado agir pelo silêncio mais do que agir pela palavra e pela memória. Neste momento, que o revisitar tem um certo sentido que se projeta para o nosso presente e até para o futuro. Ou seja, não há uma abordagem neutra no revisitar a guerra colonial, revisitar os contextos. Muitos dos olhares são olhares que procuram utilizar ou pegar, digamos, nas abordagens muito a partir daquilo que querem afirmar hoje e necessariamente a projetar também uma visão futura. Isto leva-nos a que seria também interessante que se clarifique, digamos, no debate público, as intenções, por um lado, e, em segundo lugar, alguns conceitos fundamentais, como é o conceito do patriotismo, o conceito do colonialismo, o conceito do nacionalismo. Quer dizer, há conceitos que precisam de ter na praça pública uma maior clareza para que aqueles que se posicionam face, digamos, às questões do presente e do futuro, digam ao que vem, que é para nós também termos a possibilidade do debate democrático ser útil e interessante para o conjunto da população. Não, sem dúvida, sem dúvida. E há, no caso, agora focando-nos um pouco no caso português, não é? Isso que agora era mencionado sobre a questão do nacionalismo e do patriotismo. Eu creio que quer dizer, não explica tudo sobre a memória da guerra, mas uma parte, até é mais vasto, sobre a memória colonial, se quisermos, os debates que aí estão, e que desde 2017 têm, de alguma maneira, procurado desnaturalizar um passado que está marcado por um conjunto de mitologias muito fortes e que estão ancoradas num processo que se foi cristalizando desde o Estado Novo, de mitologias nacionalistas em torno das descobertas, do Império, etc. Isso faz parte há um psicólogo social que fala do conceito de nacionalismo banal. E, portanto, faz parte de uma espécie de senso comum que está entranhado na sociedade
e que nem eu não vou dizer que a escola ensina tudo errado ou que os manuais estão todos errados. Não é verdade. A escola até faz um trabalho e quer dizer, e há um trabalho importante de reflexão sobre este passado, mas a verdade é que isto está em todo lado, não é? Não podemos achar que mudam-se os manuais escolares e de repente a população fica totalmente esclarecida sobre isso, porque isto está no espaço público, está nos monumentos, está nos discursos dos políticos, no modo como se fala. Quando começou a pandemia, diziam aos vossos pais, foi-vos pedido para fazerem uma guerra para defender a nação, ou vocês só é pedido para ficarem no sofá, portanto portem-se bem. Quer dizer, o modo como se veiculam representações sobre este passado carregadas de valorizações implícitas está aí em tudo, na linguagem do dia-a-dia. E, portanto, isto é um trabalho grande de olhar de novo, repensar e trazer a debate aquilo que está naturalizado. E há também, digamos, na leitura, na interpretação das coisas ligadas à guerra, e tu próprio referes isso aqui na matéria publicada que tens vindo a desenvolver, esta questão, digamos, de uma espécie de dualismo na sociedade portuguesa no olhar sobre a guerra. Quer dizer, no fundo, de uma forma mais simples, nós constatamos, ou poderíamos assumir, que há muito do campo, vamos dizer assim, das áreas rurais do país, de uma relação, digamos, com o Estado, com a guerra e com as dependências, entre aspas, e um outro contexto mais urbano, mais estudantil, mais permeável àquilo que tu próprio referes em relação aos temas dos anos 60. Essa abordagem à guerra também neste dualismo não vai também estar presente no debate público de hoje. Quer dizer, quem é que olha para a guerra fala de uma forma única ou há várias maneiras de olhar para a guerra? Não, há certamente várias maneiras de olhar para a guerra, e a guerra é um tema. Desde logo importa perceber que a guerra tocou muita gente, de forma direta ou indireta. É difícil encontrar alguém em Portugal que não tenha um familiar direto ou que foi à guerra, ou que emigrou para não fazer a guerra, ou que regressou de Angola e Moçambique, sobretudo, não é? Na sequência das independências. Portanto, todos nós estamos biograficamente marcados, direta ou indiretamente, pelo colonialismo, pela guerra colonial, pela ditadura que queria fazer uma guerra colonial e pelo fim do colonialismo. Portanto, de alguma maneira, isso é transversal à sociedade portuguesa, de múltiplas formas. Claro que aí há clivagens regionais, clivagens de classe, mas eu creio que é alguma coisa que é transversal à sociedade. E o que de alguma maneira explica o poder daquela naturalização que eu falava há pouco, não é? Portanto, é alguma coisa que está muito presente na sociedade portuguesa e naturalmente que tem vindo a ser trabalhada, a ser falada. Quer dizer, não se está hoje a fazer por fim a história ou a reflexão em torno da guerra. É alguma coisa que é contemporânea, aliás, da guerra, como a experiência da deserção e do exílio mostra, e o trabalho que os desertores e os exilados e outros fizeram na altura de reflexão crítica do que era a guerra, do que era o colonialismo. Mas é alguma coisa que justamente continua a ser necessário fazer, porque permanece ainda muito, quer dizer, permanece muito incrustada no senso comum, um conjunto de narrativas em torno deste passado que são fortemente seletivas. Da mesma forma que nós constatamos que existem olhares muito diferenciados em relação à guerra, também nesse ciclo as formas de oposição à própria guerra também foram muito diferenciadas e também tiveram características também bastante diferentes. Tu próprio foste ao encontro, digamos, das marcas, digamos, da oposição à guerra colonial e definiste alguma categorização, digamos, das formas de oposição.
Sim, quer dizer, eu chego a esse tema um bocadinho na sequência do meu doutoramento, que foi sobre o maoísmo em Portugal, portanto chego de maneira... É um segundo tema relativamente a este primeiro, porque depois, aliás, Carlos sabes perfeitamente isso, não é? Quer dizer, falar do maoísmo em Portugal é falar da recusa da guerra, falar do incentivo à deserção, portanto, onde era uma questão absolutamente central na generalidade da militância desse campo político, que aliás é também ele muito plural e diversificado internamente. E portanto é aí que é a partir daí que eu chego a esse tema e que eu vou trabalhar um pouco. E de facto, se confrontarmos aquilo que foi o ativismo anti-guerra e a favor da deserção e o empenho que dentro de Portugal, mas também no exílio, a constituição de comitês desertores, etc., a informação sobre a guerra, que este amplo campo maoísta fez, é uma parte apenas daquilo que é a história da relação da generalidade das oposições com a guerra e com o colonialismo. Porque aí, de facto, a história é mais diversificada, digamos assim. Quer dizer, o Partido Comunista Português tem uma posição a favor das independências das colónias, mas definindo que os seus militantes devem ir fazer a guerra, entendendo que fazer a guerra era um processo importante na consciencialização do soldado que está em África a combater uma guerra injusta. E, portanto, não defendia para os seus militantes a deserção, ainda que saibamos que muitos militantes comunistas e simpatizantes acabaram por desertar também. E depois temos o campo republicano, que até dada altura, muito tarde, tem uma relação, não todos, mas uma parte muito considerável dos velhos republicanos tem uma opinião e um posicionamento sobre o colonialismo que não é muito diferente daquele que era do Estado Novo, portanto, de defesa das colónias e portanto, críticos da guerra, mas nem sempre, até demoraram a ter um posicionamento, e o campo socialista também demorou a ter um posicionamento de claro apoio aos movimentos de libertação ou de defesa da deserção. E, portanto, a história das oposições é também uma história de diferentes posicionamentos relativamente à guerra, uma história onde a questão do anticolonialismo é tardia, e isso explica também o modo como a guerra e o colonialismo depois acabam por ser olhados hoje. Porque uma das razões daquilo que eu chamo as políticas do silêncio sobre a guerra é que, de facto, esta história das oposições também marca o modo como se memorializa ou não se memorializa este passado. No fundo, as oposições tiveram dificuldade em criar imagens alternativas relativamente ao colonialismo daquelas que eram as imagens do Estado Novo. Ou pelo menos até tarde tiveram dificuldade em fazer isso. Bem, Miguel, nós vamos certamente ter que tratar esse tema das formas de agir e de pensar e, sobretudo, a sua relação com a deserção. Certamente teremos que fazer numa segunda Claro. oportunidade. Vai ser certamente um tema particularmente forte e interessante e até apaixonante, digamos, a ser tratado. Vamos te convidar desde já para uma próxima iniciativa das Conversas Sem Fronteiras e agradecemos-te muito ter estado connosco. Foi de facto muito entusiasmante estar a conversar sobre a guerra colonial contigo. Da Carolina, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Carlos. Até breve, então. Obrigado.